Saúdo a todos, irmãos. Em mais um momento que iremos nos debruçar sobre a palavra de Deus. E hoje será no livro de Malaquias. Vamos começar a lição. Malaquias, o mensageiro do Senhor. Leamos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Nós temos muitas vezes equívocos em nossa mensuração, expectativa acerca da conduta de Deus, do que esperarmos dele, das suas ações. Por isso muitos entram em equívoco quando confundem a misericórdia de Deus com permissividade. Quando avaliam a realidade que jaz no maligno e verificam sinais de justiça para com aqueles que o seguem. Malaquias, ela vem trazer à tona as consequências dessa visão equivocada, que pode ser extremamente danosa, não só para o povo de Deus, mas também para aqueles que precisam da grande oportunidade de aceitar a Deus. Continuemos. Malaquias em hebraico significa mensageiro de Deus. Ele próprio se identifica como mensageiro no versículo 1 do capítulo 1. Não há nenhuma menção de Malaquias dentro da Bíblia, o que faz com que ressalta a ideia de que não importa quem é o mensageiro, e sim a mensagem. Não são as qualidades do mensageiro que irão tornar relevante a mensagem, se a mensagem em si é relevante. Ou seja, nós somos parte da obra, mas a obra não é relevante por causa de nós, mas simplesmente é relevante porque Deus está nela. E qual o contexto? Exatamente na manutenção do domínio persa. O livro provavelmente foi escrito entre 428 e 433, ou seja, logo depois da interrupção da reconstrução do templo, entre o período em que acontece o recomeço, já no governo de Dario I, antes assim do que? Do livro de Zacarias. Então era um momento muito difícil para o povo. O povo que retornara do cativeiro babilônico, ele se vira frustrado. Ele se vira frustrado porque ele criaram uma expectativa de restauração do reino de Judá, e quando vira, Judá só era apenas uma das satrapias do reino persa, que passava por grande pressão de povos interessados em barrar a obra de Deus, especialmente os samaritanos, que se ressentiam de não terem sido aceitos dentre as tribos de Judá. Então, irmãos, nesse momento difícil, vem aflorar todo o problema da visão equivocada, da falta de fé para o povo. Então o livro Malaquias, ao contrário de Zacarias vem para estimular, exortar o povo a se manter na fé. Malaquias vem apontar os erros e as consequências de quê? Dessa expectativa equivocada acerca das ações de Deus, que nada mais não refletem o desconhecimento acerca do quem é Deus, do que Ele pretende para conosco, e também da falta de amor. Vamos em frente. A ingratidão do povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos,
Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direi: grande é o Senhor, e também fora dos limites Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 5. O que é que esse versículo tem? Nós vamos verificar que em Malaquias ele usa muito essas perguntas retóricas. A primeira é: em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, Deus sabia que no coração o povo questionava esse tal amor que Deus tinha para com eles. E na verdade dizia que Deus amava Esaú. Quem era esse Esaú? Esse Esaú nada mais não representava aqueles que não seguiam a Deus, aqueles povos que eram contrários à vontade de Deus. O povo achava que essas pessoas que eram o quê? Amadas por Deus. Essas pessoas eram amadas por Deus enquanto seu povo é injustiçado. E Deus responde: eu amei a Jacó. A herança de Esaú seria transformada em quê? Em local para chacais de deserto, ou seja, uma verdadeira assolação. E diante daqueles poderiam questionar: você destruiu Edom e várias vezes Edom se reconstruiu. Mas Deus disse: eles edificarão, mas eu destruirei. Deus está querendo dizer: ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Ninguém pode sobreviver diante da ação divina. Ninguém. Mas por que essa ação de Deus? A explicação está lá no livro de Obadias. Ou seja, quando aconteceu o ataque final de Nabucodonosor, os edomitas participaram, agiram de uma forma por demais cuidadosa, dedicada, e se regozijaram pela destruição de Jerusalém. Esse povo, que era um povo irmão do povo de Judá, já que eles descendiam do patriarca Isaque, esse povo, em vez de ter um parentesco, em vez de ter uma aproximação, na verdade viveu as turras com o povo de Israel. E sempre foram a pedra de tropeço. Pois esse povo que sempre procurou ser um obstáculo, esse povo seria o quê? O povo contra o qual Deus está irado para sempre. E assim, nesse momento, quando os olhos das pessoas se abrirem e verificarem realmente que Deus amava ao seu povo, assim como amou Jacó em desfavorecimento de Esaú, eles dirão: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Ou seja, a visão estreita do povo em relação a Deus, sua ação, seu plano de salvação, uma hora ficaria clara para o povo de Deus. Mas seria que essa conscientização ocorreria a tempo? Continuemos. O primeiro grande aspecto é o fracasso sacerdócio. E diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador: acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:6-8. Devemos entender a ótica do sacerdócio. O sacerdócio, a sociedade hebraica devia ser uma sociedade, um governo direto de Deus. Deus comandaria o seu povo e transmitiria através de sacerdotes sua vontade. Mas, contudo, desde que eles entraram na terra prometida, sempre quiseram copiar os povos que viviam em volta. A criação da monarquia não foi uma vontade de Deus.
foi nada mais nem um pedido do povo. Um pedido do povo. E Saul foi o rei escolhido segundo o que Deus lera no coração. Alto, forte, belo, bonito, segundo o padrão dos outros povos. E ele foi uma grande frustração. Ou seja, nós não devemos olhar para os outros povos, devemos olhar para a vontade de Deus. O sacerdócio seria essa ligação, esse elemento basilar entre Deus e o seu povo. Mas eles falharam. E novamente a pergunta que Deus coloca, retórica: em que desprezamos nós o teu nome? Deus coloca no desleixo com que eles tratavam os rituais. Aqueles rituais de ofertas, eles eram o quê? Uma sombra do futuro que viria na pessoa de Cristo. Aquelas ofertas representavam o quê? O sincero pedido de perdão, de graças do povo para com Deus. Mas, ao tratarem desleixadamente as ofertas, o que acontecia? Eles aceitavam animais com deficiência. Da parte da pessoa que oferecia, era um sinal de quê? Um sinal da falta de compromisso, até do desprezo dessa pessoa, da falta de amor e de sincera gratidão para com Deus. O sacerdote era desleixo, porque ao ver aquele animal deficiente, ele deveria rejeitar aquela oferta, mas eles aceitavam, porque eles não ligavam. Eles só viam o sacerdócio como mera subsistência ao estado social. Não viam com uma função importantíssima que Deus dera para eles. Deus deu para nós a missão de anunciarmos sua palavra, mas muito tratam essa missão de forma desleixada. Tanto faz. Com isso, as pessoas que recebem essa mensagem também a desprezam, porque o emissor também a trata de forma desleixada. Irmãos, os sacerdotes fracassaram. Eles que deveriam dar o testemunho, o exemplo de cuidado, de respeito com o Senhor. Eles transmitiam para o povo uma visão completamente diversa. Eles estimulavam, até acobertavam a falta de amor e respeito do povo para com Deus, aceitando ofertas indignas. Esse era o fracasso sacerdócio, que ao invés de serem porta-voz de Deus, na verdade, tornavam-se quinta coluna, aqueles que traíam a confiança de Deus e concorriam para o quê? Para o fracasso do povo de Deus aqui na terra. E continuemos. Fracasso do povo, claro, com fracasso sacerdócio, viria o fracasso do povo. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis dilacerado o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Malaquias capítulo 1, versículo 12 a 14. Em outras palavras, o povo chegou à opinião: Deus foi injusto, nos jogou nessa terra aqui assolada, Deus não nos ajuda em nossos problemas. Assim, vamos, através da comida, das ofertas, nós vamos demonstrar nossa insatisfação. E ainda por cima, eles desprezavam o que os próprios rituais, só viam como que uma mera formalidade cansativa, uma mera ocupação do seu dia, que eles poderiam aproveitar com algo mais prazeroso. Ou seja, a oferta era indigna e o ritual em si era sem sentido. Isso era terrível, irmãos.
Agora, se a pessoa tivesse interesse, se vocês verem aqui, quando ele está em relação ao sacrifício, os fracassos sacerdócio, ele diz assim: ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Ou seja, o sacerdote está dizendo: vocês não são burros. Quando vocês querem homenagear os poderosos, você oferece o melhor. Mas o seu Deus não. Assim era o povo. Eles consideravam desprezível, desinteressante a oferta, porque desprezavam o seu Deus, e ao mesmo tempo achavam sem sentido, completamente dispensavam aquela cerimônia. Isso é terrível, porque o povo sacerdotal repudiava o seu Deus. Nós podemos cair nessa armadilha, irmãos, quando encaramos certos ritos dentro da igreja, certos momentos, como mera formalidade sem sentido. Totalmente sem sentido. Que aliado ao quê? A uma falta de compromisso, ainda vem mais o desprezo, quando nós não fazemos o nosso melhor, entregamos algo apenas para satisfazer nossas consciências. Oferecemos não o melhor, mas o que resta para Deus. Assim, como é que nós vamos pedir algo para Deus se nós o desprezamos? E continua: agora, pois, suplicar em favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara conversa entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, 9 a 11. Ou seja, diante daquela postura desleixada, desidiosa, desrespeitosa dos sacerdotes e do povo, Deus faz aquela pergunta: vocês pedem graça, mas Deus tem que aceitar vocês? Chega ao ponto que Deus afirma que é melhor que alguém fechasse o templo para que ninguém oferecesse nada. Ninguém oferecesse nada. Porque era melhor nada ser oferecido do que ser oferecido pior, um escárnio para com Deus. Irmãos, é melhor fechar a igreja do que se a igreja não cumpre sua missão, se a igreja não faz o seu melhor através dos seus membros. É muito melhor, irmãos, é muito melhor, porque quando a igreja age dessa forma irresponsável, ela dá um péssimo testemunho para os fracos na fé. Ela simplesmente torce um escárnio da pessoa de Deus diante daqueles que ainda não conhecem. É melhor a igreja estar fechada. Irmãos, precisamos meditar. Deus nos dá as bênçãos sem que nós a merecêssemos. Como é que nós podemos pedir algo para Ele, se além do merecer, nós o tornamos objeto de nosso escárnio e desprezo? Nós temos a responsabilidade pessoal de realmente procurarmos a Deus, de realmente procurar fazer a vontade de Deus e sermos um povo sacerdotal, unindo Deus àqueles que ainda não conhecem, àqueles que são fracos na fé, para que nós possamos o quê? Criar as condições para que o reino do Espírito Santo, o reino de Deus, cada vez mais cresça entre nós. E continua. Qual vai ser o verdadeiro sacerdócio? E diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a justiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, versículos 4 a 7. O que isso diz para nós, irmãos?
Esse é o verdadeiro sacerdote, essa é a função que nós devemos exercer. Nós devemos demonstrar através de nossas ações respeito, temor para com a pessoa do Deus. Nós devemos nos tremer, nós devemos nos emocionar ao sentirmos a presença de Deus, termos consciência dela em nossa vida. Que assim nós estaremos conscientes de que uma pessoa que devemos desprezar, não somos nada para com ele, mas ele olha por nós, cuida de nós. E assim, através de nossas atitudes, nós possamos dar a verdadeira instrução para todos. Nós possamos, através de testemunhos, conformar a nossa conduta à vontade de Deus, a sua justiça, e assim transmitindo a todos. E assim, nós seremos pessoas de paz, estabelecendo a paz entre Deus e os homens. Iremos ter uma vida reta. E assim, muitos não cairão em tropeço. Muitos estarão desejosos de conhecer a Deus e aceitá-lo através de nossas ações. Esta é a nossa função sacerdotal. Esse é o verdadeiro sacerdócio. E assim, nós devemos transmitir esse conhecimento. Nós devemos, o quê? Procurar sempre a instrução. E assim essa instrução que nós passarmos irá alimentar essas pessoas e elas ficarão cada vez mais desejosas de conhecer a Deus. Essa é a nossa função. Essa era a função que os sacerdotes deviam ter na sociedade judaica. É como se diz a quarta visão de Zacarias, em que através da figura de Josué seria restaurado o sacerdócio no povo de Deus. Nós devemos manter a importância da nossa vida sacerdotal. Devemos proteger, resguardar a nossa função como povo sacerdotal. Senão, para que nós existimos? E continua. Pecados. Primeiro pecado, tropeço para o povo. Essa é do sacerdócio. Mas vos tendes desviado meu caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,8. Infelizmente, dizem, né, que uma atitude vale por 1000 palavras, né? Pois bem, a atitude, a conduta de um líder, de um sacerdote, de um membro do povo sacerdotal de Deus, nós, tem um peso enorme na vida dos que são fracos na fé, naqueles que sequer conhecem a Deus. Por nossas atitudes, muitos podem tropeçar e muitos tropeçarão. Por isso, precisamos procurar desesperadamente a Deus e sua sabedoria. Força para nós vencermos nossas limitações, para que nós nos sintamos culpados por ter feito muitos a tropeçar. E Deus irá cobrar isso de nós. Do povo, desunião. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos leais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Malaquias 2,10. Irmãos, na casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Assim, na casa em que falta pão do espiritual, o pão de Deus, nesta casa todos gritam e ninguém tem razão. Se falta a presença do Espírito Santo em nós, se falta o amor de Deus em nós, a igreja será uma casa dividida. Aí se pergunta, quem iria querer pertencer a essa família? A união entre nós é importantíssima, não só para que a obra ande, mas também para que a obra faça sentido. Que adianta nós construirmos um prédio, um templo em algum local que nós pratiquemos missões, se nós fazemos isso desunidos? Não terá sentido tal realização, porque nossos corações teríamos dado um mau testemunho para com todos. E continuamos.
destruição da família. Ô povo de novo, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer de vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, qual tu fostes leal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não foi o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias 2, 13 a 15. Irmãos, a figura no versículo 13 de cobrir o altar decorre que muitos povos antigos existia o costume de cobrir a noiva, a família que lhe recebeu aquela noiva, com vestes, representando o fato que ela seria albergada pela nova família, pela família do noivo. Como os homens estavam sendo injustos para com as esposas, se separando delas por motivos mesquinhos, eles acabavam o quê? Cobrindo o altar das lágrimas que elas vertiam pela essa injustiça. E na sociedade antiga, em que a mulher era tratada como cidadã de segunda classe, ela muitas vezes era desamparada, se repudiada, isso tornava ainda mais odioso esse comportamento dos homens judeus. Por quê? Porque o casamento, a aliança do casamento, era um símbolo da aliança que Deus fizera com os homens. Que Deus fizera com os homens. Assim, se eles eram desleais para suas esposas, assim eles seriam desleais para com Deus. Devemos entender isso, irmãos. Devemos entender isso. Se nós não cuidarmos dos nossos cônjuges que nós vemos, como nós poderemos amar a Deus que não vemos? Parafraseando aquela passagem de 1 João. Esse testemunho dessa pessoa é esvaziado. Esvaziado. Terrivelmente esvaziado. Na verdade, torna-se pedra de tropeço para a igreja e de todos aqueles em sua volta. Aí continua essa mesma passagem da família. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido Israel em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, 11 e 12. Em outras palavras, por que os homens separam suas esposas? Para casar com mulheres pagãs. Ou seja, é a prova de que aquela injustiça que eles provocavam era a falta de amor que ele tinha não só para suas mulheres, mas também para com Deus. Já que ele abraçava mulheres pagãs, que acabavam que criando uma família distorcida, deturpada, porque as mulheres traziam para dentro do casamento os costumes e práticas de adoração a outros deuses. E isso eles iam passar para os seus filhos. Então a descendência dele não era temente ao Senhor, mas é uma descendência que distorcia a adoração ao Senhor, porque colocava práticas espúrias. Isso era tão grave que essa pessoa seria eliminada até de Jacó, ou seja, seria eliminada da herança. Mesmo que ela fosse uma pessoa aparentemente piedosa, oferecesse todas as suas ofertas dignas ao Senhor, ela seria digna de ser eliminada da herança. Ou seja, irmãos, o que é que adianta ter uma imagem piedosa se eu sou por dentro um ímpio? Nós não devemos ser desleais para que nossa família, para com nossos irmãos, nem para aquelas pessoas que jazem maligno no mundo. Porque se formos desleais para com eles, qual a diferença entre nós e eles? Precisamos ser a diferença, irmãos, como Cristo ressaltou lá no Sermão do Monte. Se nós não somos melhores do que essas pessoas, de nada adiantará nosso testemunho. Precisamos ser a diferença. E continua: outro pecado do povo, hipocrisia. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos?
nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias 2,17. Ou seja, as pessoas pensam que Deus não sabe ler os corações. Deus está acima de nós. Deus tem poderes que nós muitas vezes não compreendemos. E Deus pode ler nossos pensamentos. O que está na motivação dos nossos atos, que está dentro do local mais íntimo do nosso ser. Ou seja, apesar que venhamos a ter uma atitude piedosa, em nossos corações, na verdade, nós temos aqui uma atitude de claro desafio, contestação. Contestamos o quê? A justiça de Deus, dizendo, ora, esse nosso Deus promove a prosperidade dos ímpios, enquanto ele deveria dessa prosperidade. Isso é uma visão enganosa, irmãos. Primeiro, pelo fato que um dia de juízo, como está bem colocado na nossa leitura inicial, um dia de juízo, essas obras, essas realizações, elas vão se mostrar enganosas, e sobre eles estará o juízo. E também o segundo, o fato de ter obtido essas realizações, muitas vezes faz com que essas pessoas ainda mais distantes estão de Deus. Quantos se desviaram na igreja por um casamento, por um emprego, ou por um ego agigantado? Devemos pensar nisso, irmãos. Quem que colocamos com o Senhor de nossas vidas? Assim, as ofertas, os rituais que as pessoas participavam, era para o Deus algo tedioso, algo que enfadava. Por quê? Porque Deus sabia que essas pessoas sinceramente não adoravam, não amavam. Não podemos enganar Deus. E continua, materialismo, ou seja, uma decorrência anterior. Desde o dia de vossos pais os desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornaste para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3, 7 a 10. Meus irmãos, aquele trecho que nós sempre lemos sobre trazer dízimo à casa do Senhor, como um desafio de Deus, na verdade aqui não é uma resposta, há uma pergunta retórica que o povo tem no coração. Quando Deus diz assim, venham, voltem para mim, as pessoas dizem, por que a gente tem que voltar para você? Eles dizem assim, nós não somos perfeitos? Nós não estamos trazendo as ofertas? Nós não participamos dos rituais? Por que nós temos que voltar? Nós nunca nos afastamos de ti. E Deus responde, vocês têm se afastado. E pega o exemplo dos dízimos e ofertas. Davam, que o termo roubar não era só sonegar o todo ou parte, mas também era dar, feito aquelas ofertas que são postas no capítulo 1, que os sacerdotes aceitavam de forma desidiosa. Eram animais defeituosos. Assim, muitos davam, mas davam do coração triste e compungido, porque eles davam oferta não como forma de gratidão a Deus, mas para status social, para mostrar que estavam indo muito bem, para mostrar quanto eles eram importantes. Roubavam a Deus. Quantos de nós da igreja não dão seu dízimo tendo condições de dar? Não, antes eu tenho que comprar uma casa, antes eu tenho que trocar o carro, antes eu tenho que fazer isso, aquilo ali. São desculpas, irmãos. Porque eles dizem, não, mas é porque o dinheiro é usado de tal forma, porque Deus não precisa disso, Deus tem muito dinheiro, outro vai cobrir. Isso não é uma questão de relação de Deus para com o seu povo. Na verdade, isso é uma relação de Deus para cada um de nós.
o dízimo é um aspecto da nossa relação pessoal com Deus, como tantas outras coisas, como nossa fidelidade para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, assim, fidelidade, construir uma relação de amor para com eles. Irmãos, com certeza, nem toda pessoa que dá o dízimo realmente é temente a Deus, como diz essa passagem. Mas toda pessoa que não dá o dízimo, podendo ofertar, eu posso dizer categoricamente, essa pessoa não é temente a Deus. Eu já tenho, irmãos, dentro da igreja, caminhando para 30 anos, sou tesoureiro há 20 anos, eu posso dizer com toda certeza, quem não dá o dízimo, essa pessoa com certeza não é temente a Deus. Quer dizer, que não dá o dízimo e pode dar. Quem não dá e poderia dar, essa pessoa não é temente a Deus. Pode ocupar o melhor cargo da igreja, mas tenho certeza que a obra dessa pessoa é esterco para Deus. Agora, é claro, há irmãos nossos que não têm condições de dar o dízimo. Que essas pessoas peçam a Deus a oportunidade para ter condições de dar. E sei que muitos na nossa igreja estão compungidos, tristes, porque não estão tendo condições de dar. Que Deus cuide delas nesse momento tão difícil, que elas se sentem tão diminuídas. Se você não pode dar o dízimo, oferte-se a si mesmo na obra, como um sinal de gratidão, prova de gratidão, de amor para com Deus. Continuemos. Injustiça. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Ora, de novo aquela pergunta retórica que o povo estava fazendo nos corações. Que temos falado contra você? Vós dizeis, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes soberbos, e também os que cometem impiedade prosperam. Se eles tentam o Senhor, escapam. Malaquias 3, 3 a 15. Irmãos, andar em luto é se humilhar. Ou seja, em seu íntimo, o povo achava completamente ilógico, desnecessário e inútil em seguir ao Senhor. Talvez ele seguisse por questão de pressão social. Eu estou no meio do grupo, eu tenho que fazer isso. Mas por mim eu não faria. Quantos na nossa igreja estão assim? Participam da igreja, estão lá, dão dízimo até, mas por elas é inútil. Por quê? Elas se sentem injustiçadas por Deus. E na verdade sentem inveja daqueles que são ímpios e prosperam materialmente. Elas desejam aquelas realizações materiais daquelas pessoas, mas têm vergonha de dizer, porque sabem que seriam, dentro do grupo da igreja, seriam corrigidas, reprovadas. Eu espero isso, irmãos. Por causa disso tudo, irmãos, devemos pensar. Primeiro, Deus sabe que é em nossos corações. Então, bem, não adianta mentir para com Deus. Pode adiantar mentirmos para A, B ou C dentro da igreja. Apesar que isso um dia haverá de ser revelado. Mas para Deus não adianta, irmãos. Não podemos enganar Deus. Na verdade, estaremos enganando a nós mesmos. E no dia do juízo, a mão dele será pesada sobre nós. E nesse dia, aí diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve. Malaquias 3, 16 a 18. Irmãos, os ímpios têm uma prosperidade aparente.
não invejemos a eles, não invejemos suas realizações materiais. Confiemos em Deus, sejamos realmente agradecidos por tudo que fez em nossas vidas, pelas dificuldades, pelas vitórias, porque tudo faz parte de um pacote pelo qual Deus nos aperfeiçoa para que cada vez mais venhamos exercer a nossa função na obra de uma maneira mais adequada. Caso contrário, irmão, o juízo estará sobre nós. Assim, individualmente ou como igreja, devemos perseguir a Deus, devemos procurar a sabedoria do Espírito Santo para entender o que realmente Deus tem para nós, para que não venhamos cair na armadilha, a grande armadilha das falsas expectativas. Amém, irmãos? E na semana que vem teremos o fecho das lições sobre os profetas menores. Em que iremos estudar sobre a função profética nos dias de hoje. Amém.